Bom dia a todos. Então, o tema que me foi dado vamos conversar um pouco a respeito da eficácia da cromoendoscopia convencional e eletrônica no diagnóstico do câncer gástrico precoce, lesões T1. Algumas informações se sobrepõem às aulas previamente dadas, mas o câncer gástrico é a terceira causa de morte por câncer mundialmente. 70% desses óbitos ocorrem em países em desenvolvimento, 50% dos óbitos ocorrem no leste da Ásia, e a mortalidade é elevada na América Latina, principalmente em países como Costa Rica, Chile e Colômbia. No Brasil foram constatados cerca de 14 mil óbitos por ano em 2013. A detecção do câncer precoce melhora o prognóstico e reduz mortalidade, e o rastreamento endoscópico ele já é realizado em países com alta incidência do câncer gástrico, Japão, Chile e Coreia. Entretanto, a sensibilidade da endoscopia com a luz branca é baixa, relatada em torno de 77% a 84%. Então, esse slide tem como objetivo mostrar aos senhores que a endoscopia que nós realizamos, nós perdemos muitas lesões. Essa revisão, publicada agora em 2015, analisou 2.727 casos de câncer gástrico que ocorreram em um ano na Inglaterra. 8,7% desses pacientes foram submetidos à endoscopia entre 3 a 36 meses antes do diagnóstico. E o curioso é que o achado de úlcera gástrica foi o mais frequente. Ele ocorreu em 15% das endoscopias realizadas até 3 anos antes do diagnóstico e em até 64% das endoscopias realizadas entre 3 a 6 meses antes do diagnóstico. A lição que esse artigo nos traz é que nós devemos valorizar as pequenas alterações inflamatórias, Muitas vezes essas úlceras são tidas como lesões agudas, e as pequenas alterações inflamatórias não são biopsiadas. Então, como otimizar o nosso diagnóstico? A cromoendoscopia convencional e digital será que é a solução? Bem, não adianta a gente ter um excelente aparelho de cromoscopia com magnificação se a gente não segue os passos do exame adequado, como a doutora Nancy bem pontuou. Então, o exame, essa é uma rotina preconizada pelo National Cancer Center Hospital em Tóquio, em que o básico é o mais importante. A gente tem que limpar bastante o esôfago, utilizar liberalmente a simeticona, a iosina nos casos necessários, a insuflação adequada, a observação cuidadosa e a documentação, como bem foi demonstrado aqui, e a cromoendoscopia, na realidade, é o final disso tudo, Então, somente alguns exemplos para mostrar algumas lesões precoces que não seriam vistas se você não faz a limpeza do estômago, por exemplo. Aqui, somente para ilustrar também, se você tem um peristaltismo muito intenso na região pré-pilórica, você pode perder lesões como esta. A insuflação adequada. Essa é uma imagem muito interessante, que depois de insuflado, você tem um adenocarcinoma bem diferenciado. Então, é realmente para mostrar para vocês que muitas vezes, na pressão do dia a dia, na correria da agenda, a gente não faz esse exame como deveria ser feito. E a documentação que o Dr. Fabian e o Dr. Antônio Pereira Lima acabaram de citar. A documentação do National Cancer Center de 42 fotos, porque quando a gente gasta tempo caprichando na foto, a gente está examinando a mucosa. Então, é fundamental que o endoscopista ele capriche também na sua documentação fotográfica. A cromoendoscopia é uma técnica já antiga, mas não utilizada rotineiramente. Nos Estados Unidos, menos de 10% dos endoscopistas em hospitais universitários utilizam essa técnica, mas ela é amplamente utilizada no Japão e aqui no Brasil acredito que muitos colegas também a utilizem. Aqui para mostrar como que ela pode ser útil. Então a gente vê aqui uma área de mucosa um pouco irregular na parede anterior do ânto, próxima à incisura angular, e aí uma extensa lesão plana que fica melhor evidenciada, os seus limites externos, com a cromoendoscopia utilizando o índigo carmim a 0,4%. Esse é um vídeo também do National Cancer Center Hospital, em que ele demonstra para a gente alguns sinais de alerta para o câncer gástrico precoce e aí a indicação da cromoscopia, com o índigo carmim, em todos os casos utilizando o índigo carmim. Então, o primeiro sinal de alerta é a alteração de coloração. Vou mostrar aqui para os senhores. Então, esse é o tipo de alteração que a gente tem que valorizar. Pode passar, às vezes, por uma alteração inflamatória, e é realmente um câncer gástrico precoce.
Essa lesão é ainda mais impressionante, não sei se a imagem está dando para a gente ver. Se pudesse reduzir um pouco a luz, é uma área de enantema discreto próximo à cárdia. E com o índigo carmim ela vai se destacar. A palidez da mucosa também é um outro sinal que deve ser valorizado. Preste atenção na pequena curvatura do antro. Muito sutil, né? São alterações sutis mesmo. Sangramento espontâneo de pequena monta, né? Então é outra alteração a ser valorizada. Passaria talvez facilmente lesões agudas, né? Uma outra lesão na pequena curvatura antral. O apagamento da vascularização também pode ser uma manifestação do câncer gástrico precoce. E aí sempre a cromoscopia com índigo carmim sendo utilizada para melhor evidenciar essas lesões. Só mais alguns exemplos, né? Essa área de regularidade de parede posterior da transição corpo-antro. E aí a cromoscopia evidenciando melhor as margens da lesão. Bom, o que existe na literatura a respeito da eficácia da cromoscopia convencional? As publicações são poucas, né? A gente não tem muita coisa publicada. A utilização do ácido acético com índigo carmim melhora a delimitação das bordas dos adenocarcinomas bem diferenciados, porém, nas lesões indiferenciadas, ela tem uma limitação. Então, a cromoscopia, às vezes, não dá o resultado que a gente imagina, porque as lesões são indiferenciadas. E a cromoscopia ela é importante também para o planejamento das ressecções endoscópicas. Aqui um exemplo, utilizando primeiro o ácido acético e depois a cromoscopia com índigo carmim. O ácido acético ele age basicamente por dois mecanismos. Ele causa um edema intracelular e também altera a posição das proteínas citoplasmáticas. Então, ele reflete mais a luz branca e realça a arquitetura. E aí você usa o índigo carmim posteriormente para delimitar lateralmente essas lesões. Com relação à acurácia da cromoscopia convencional para avaliação de margens pré-dissecção endoscópica de submucosa, existem poucos trabalhos, mas que demonstram que a acurácia da cromoscopia convencional com índigo carmim ela é melhor do que só o exame com a luz branca, mas quando comparado ao NBI com magnificação, você consegue delimitar melhor com o NBI do que com o índigo carmim as margens externas da lesão. Um outro corante que pode ser utilizado em pacientes com lesões pré-malignas é o azul de metileno, né, que a doutora Nancy citou. Ele é um corante vital, ele é absorvido pelas células que tem, então, nas partes do estômago em que existe a metaplasia intestinal. E é um procedimento que é fácil de fazer e talvez seja interessante naqueles pacientes com atrofia extensa, né? Essa classificação foi proposta pelo Dr. Mário Diniz Ribeiro, em 2003, uma classificação muito simples, aqui utilizando a magnificação de imagens associado ao azul de metileno. Então, você faz a limpeza do estômago, joga o índigo carmim. Se ele não se cora, não há metaplasia intestinal. É o tipo 1. Se existe a coloração e essa coloração se faz de forma regular, é uma metaplasia intestinal. Quando essa coloração se faz de forma irregular e existe alteração de relevo, isso se associa muitas vezes com a presença de displasia.
É uma classificação simples, de elevada acurácia para a detecção de metaplasia e displasia, com excelente reprodutibilidade, um capa de 0,92, sensibilidade e especificidade de 99% para a displasia. E, segundo esse guideline sugerido em 2012, o MEPS, né, pela Sociedade Europeia de Gastroenterologia, esse tipo de cromoscopia ela é útil em pacientes com maior risco, atrofia extensa e metaplasia intestinal. Falando agora, então, da parte da cromoscopia eletrônica. Inicialmente, falar do Narrowband Imaging, que é a tecnologia que tem um maior número de publicações. Resumidamente, o feixe de luz branca ele passa pelos filtros e esse filtro vai projetar uma luz azul e verde. O comprimento de onda da onda azul alcança os capilares e a mucosa superficial, enquanto o verde penetra em maior profundidade. E isso faz com que a gente tenha alguns padrões de vascularização e de superfície. E a gente tente correlacionar isso com a presença de displasia e câncer. Habitualmente, existem várias classificações, mas são 3 padrões básicos em todas as classificações: padrão regular, irregular ou ausente. E permite, então, essa caracterização de mucosa normal, metaplasia ou displasia. E um papel útil do Narrowband Imaging é a diferenciação entre lesões inflamatórias e lesões neoplásicas. Aqui, para ilustrar para os senhores, como é que seria a mucosa normal com NBI. Então, na imagem esquerda, a gente tem a mucosa normal do corpo gástrico. A gente vê os vasos sanguíneos com esse arranjo, eles chamam de poligonal, né? Um polígono, e fica amarronzado, e ele drenaria para essas vênulas coletoras que são mais profundas e são periféricas. Essa é a mucosa do corpo. No antro, a gente tem o desaparecimento desse padrão, e aí eles descrevem esse aspecto das criptas e vascularização como se ficasse mais parecido com uma mola. Quando você tem a gastrite, existe uma alteração do padrão de criptas e a vascularização aqui ela já também não segue o mesmo padrão. E aqui nessa foto, no canto inferior direito, a presença da metaplasia intestinal. Esse é um conceito que seria interessante os senhores levares, que é muito citado, o chamado sinal de Light Blue Crest, que é esse aspecto viloso com essas finas vênulas azuladas, né? É um sinal que é muito específico para a metaplasia intestinal, o Light Blue Crest. Um outro conceito interessante do NBI é a questão da linha de demarcação. E os autores citam que a presença de uma linha de demarcação indica câncer, até que se prove o contrário, né? Então, um exemplo muito interessante dessa revisão feita em 2013, reparem nessa primeira imagem, o autor fala para a gente, existe uma lesão deprimida com uma discreta alteração de coloração, né? Com a mucosa ela muda. E aí a gente vai buscar então essa linha de demarcação, que é a alteração da mucosa normal para a área suspeita. Quando você faz o NBI com a magnificação, a gente observa um padrão regular de criptas e um padrão regular da vascularização. Essa lesão da esquerda é uma lesão inflamatória, não seria uma lesão neoplásica. As duas lesões, da letra B e da letra C, são lesões também que a gente vê uma nítida linha de demarcação, só que um completo amorfismo de criptas e a gente tem a perda do padrão vascular também. Então, as lesões B e C correspondem a adenocarcinomas bem diferenciados. Rodrigo, 2 minutos. Ok. A linha de demarcação associada a esse achado de padrão de mucosa vascular irregular e arquitetura de criptas estão presentes em 97% das neoplasias precoces do estômago. E quando você utiliza o NBI, mesmo sem magnificação, você tem uma elevada acurácia também para determinar a displasia. Então, o NBI, mesmo sem a magnificação, a gente consegue fazer essa definição da linha de demarcação do padrão de criptas e da arquitetura superficial. Rapidamente sobre o FAISS. O FAISS, o que ele difere do NBI? A gente tem, na realidade, a imagem da luz branca, ela é tratada digitalmente, e aí você faz uma análise espectral em apenas um comprimento de onda, né? Então, segundo os experts, é uma imagem que é um pouco mais com a coloração mais homogênea, ele fica um pouco mais borrado, né? E a sua utilização sem magnificação é de uso bem restrito. O FAISS tem menos publicações do que o NBI para câncer gástrico precoce e metaplasia intestinal, não é disponível nos Estados Unidos. Também é útil para evidenciar a linha de demarcação pré-dissecção endoscópica de submucosa e demonstra uma acurácia para a detecção de metaplasia intestinal um pouco inferior à do NBI. Alguns autores relatam que ele poderia ser útil no rastreamento do câncer gástrico. A gente tem aqui
uma imagem desse artigo publicado em 2014, que a lesão aqui à esquerda ela não é bem vista com o aparelho de magnificação da linha 590, e aqui utilizando um modelo que é o transnasal, com o FACE, a lesão ela se destaca. Aqui um outro exemplo para mostrar que o FACE ele pode ser útil para evidenciar a linha de demarcação. A gente vê aqui a alteração de coloração, a linha de demarcação aqui à esquerda com a luz branca, e isso fica bem mais nítido com a utilização do FACE. Concluindo, o exame adequado com a luz branca é o primeiro passo para otimizar o diagnóstico do câncer gástrico precoce. A cromoscopia com índigo carmim aumenta a sensibilidade da endoscopia com luz branca para a detecção do câncer gástrico precoce. Deve ser utilizada sempre que houver pequenas alterações de relevo e coloração. Devemos valorizar toda alteração inflamatória, procurar a chamada linha de demarcação. A cromoscopia digital ela se mostrou superior à convencional para a delimitação das margens da lesão. O NBI com ou sem magnificação é acurado no diagnóstico da mucosa normal, metaplasia intestinal e displasia. O sinal do Blue Crest tem alta acurácia para o diagnóstico da metaplasia intestinal. O FACE permite também o exame da vascularização e da superfície de modo muito semelhante ao NBI, porém possui menor número de publicações, também tem acurácia para a metaplasia intestinal, assim como a melhor visualização da chamada linha de demarcação. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu só gostaria assim, eu não concordo com uma das tuas conclusões, que tu dizes que a cromoscopia aumenta a sensibilidade para a detecção de CA precoce. Ela aumenta a especificidade. Por quê? A luz branca, todas essas, não se faz cromoscopia de rotina nem aqui nem no Japão. Então se faz a endoscopia com luz branca e se vê alguma coisa. E aí se usa a cromoscopia. Então, com a cromoscopia, tu detectas nitidamente a lesão que tu achasse que era um CA, ela tinha um tamanho X, ela vira 3 vezes aquele tamanho, porque ela realmente amplia muito, ou seja, ela melhora a especificidade do diagnóstico. Aí tu vai dizer se o tipo... Melhor caracterização. Melhora a caracterização, né? Então, mas o diagnóstico é feito com a luz branca. Sim. Esse aqui que é o ponto. Não sei se a plateia, o doutor Emura, tem alguma... Por favor. Doutor Ronaldo Torresini, de Porto Alegre. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela tua apresentação, as lesões. Quando tu pega uma lesão pequena, que tu tem certeza que, pela endoscopia, assim, provavelmente é uma lesão maligna ou que tu vai fazer uma ressecção endoscópica. Como é que tu pensa na hora de fazer a biópsia? Sim, essa pergunta é importante, né? Porque na prática, o que acontece? A gente não parte para a ressecção no mesmo momento, né? Isso, seja no hospital público ou no hospital privado, a nossa conduta lá é sempre antes conversar com o paciente sobre os riscos, né? E a biópsia, para muitos ela é dispensável, né? Mas na nossa rotina a gente colhe biópsias superficiais, de 1 a 2 fragmentos no máximo, de forma superficial, para que não fixe a lesão e possa prejudicar um eventual tratamento posterior. E com a pinça pequena, né? Uma pinça pequena, biópsia, né? Quase que para não pegar, né? Aquela biópsia bem econômica, né? Tá, obrigado. É a nossa rotina. Uma colocação. Falando sobre a biópsia, casos, por exemplo, de lesões pequenas que foram feitas biópsias para justamente conversar com o paciente. Quando o paciente veio para ressecar, ninguém mais achou a lesão. Aham. Lesões muito pequenas, né? Tem que tomar esse cuidado. Realmente isso acontece na prática, né? Eu tive casos semelhantes também. E às vezes na rotina do hospital público o paciente volta uma outra vez, cai na mão de um outro colega, ele colhe uma nova biópsia e de repente, quando vai ser feito o tratamento definitivo, existe até uma dificuldade para ser encontrado, né? Tomar muito cuidado com a realização, né, das biópsias. Seria uma boa ideia usar nanquim e marcar perto, nesses casos, como se faz no cólon? A gente nunca fez. Tatuar para... né? Porque o nanquim também pode dar uma fibrose submucosa e ele esparrama, né, no colo e depois pode atrapalhar a sua ressecção, né? Eu acho que não seria aconselhável, não. Eu não faria, não.
Porque, por exemplo, quando a gente faz uma tatuagem, se você encontra uma pequena lesão no colo, você faz essa tatuagem, já tem que ser feita à distância, eles falam no mínimo 8 centímetros da lesão, né? E quando você volta, existe realmente uma difusão muito grande dessa tatuagem que pode prejudicar. En relación al tatuaje, yo solo hago tatuaje cuando definitivamente el paciente va a cirugía. Eso como primera medida, porque hacer una ISD en un paciente con tatuaje alrededor es un desastre. Não é bom. Eso es número uno. Número dos, yo siempre hago tatuaje distal y proximal. Y no con tinta india, no con tinta china, sino con tinta india, que es diferente. En algunos países confunde. Aqui. É o Sí, Naquim Stereo. la tinta india es diferente, porque la tinta china es la de los lapiceros. Y la tinta india es la que es la más apropiada para hacerla porque no produce peritonitis y hay extravasación. Está ya publicado ampliamente. Aqui a gente utiliza o Naquim Stereo, é 1%, né? E raramente a gente faz em situações, assim, o tema já, né, mais para o colo, mas para localização de pequenas lesões, em que a gente não vai ressecar no mesmo ato, né, pode ser feito. No conoce la tinta. Realmente las publicaciones que hay de japonesas es con tinta india, que es diferente a tinta china. La tinta china es del lapicero, de la pluma del lapicero. La producción original, los artículos publicados son con tinta india, que es diferente. La tinta india no produce peritonitis en caso de extravasación al peritoneo, y lo otro es que la tinta india se va por el vaso linfático y pinta el ganglio centinela para el cirujano. Entonces el cirujano, al entrar por la paroscopia en el colon va a ver el ganglio negro, y ese ganglio hay que sacarlo. Bien, y una recomendación, que antes de usar índico carmín o azul de metileno, es muy importante lavar la lesión bastante, quitarle el moco, porque si no lava y pone índico carmín, no se ve nada, se ve blanco de la mezcla de moco y índico carmín, y no es bueno. Sim, lavar exaustivamente, e pode usar a N-acetilcisteína também, que é uma solução que a gente tem utilizado, né? Mesmo no Barrett, quando se faz cromoscopia, se tem que olhar. Qualquer método de cromoscopia tem que lavar com água primeiro, idealmente com mucomist, né, com N-acetilcisteína, e depois usar o corante, né? Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado.